Então, minha gente, nós vamos falar hoje sobre a Igreja Católica Apostólica Romana, ou catolicismo romano, enquanto um dos três ramos do cristianismo, como no caso do protestantismo, né, que é o cristianismo protestante, e o cristianismo ortodoxo. E nesse caso, o catolicismo romano é o maior grupo dentro do cristianismo. E essa religião, ela influenciou e ainda influencia o mundo ocidental e a humanidade de modo geral, né? E nós vamos pensar um pouquinho, né, sobre a influência dessa religião e pensar a respeito dessa tradição em contraposição à tradição protestante, né? O pensamento protestante. E diante disso, a gente não deve ter aquela postura de guerra, de combate, de amor sim, mas fazer uma reflexão, né? Por que eu sou protestante ou por que eu não sou católico, né? E a gente ter uma ideia a respeito disso. Por exemplo, no caso, o Martinho Lutero, ele rompe, né? Não porque ele quisesse sair da Igreja Católica, até porque não havia aquela ideia de assim, vamos fundar uma igreja, mas pelo fato de perceber algumas coisas que não estavam conferindo com que ele mesmo lá dentro estava percebendo que estava fora, né, dos quadros, digamos assim. Então a gente precisa verificar que, primeiro, por que o católico e o evangélico ou o protestante e o ortodoxo pode ser chamado, podem todos serem chamados de cristãos, porque temos doutrinas em comum, né? Temos doutrinas em comum. Entretanto, por que uns são protestantes e outros são ortodoxos e outros são católicos? Por causa das divergências, né? Então, é isso daí que é importante a gente pensar. E a gente precisa pensar também o seguinte, né? Que diante dessas coisas, a gente pode ter a discordância, mas a gente precisa lembrar que muito do que se tem de cristianismo hoje, a gente tem uma dívida, né, com a Igreja Católica, que há um tempo atrás era um só cristianismo, né, e foi se transformando à medida que a Igreja foi se institucionalizando. E esse cristianismo que eu falo é instituição, né? Então, aí que acontece? Outras instituições foram surgindo. Primeiro, né, o cristianismo ortodoxo, né, que rompe, né, com o catolicismo romano, com o cristianismo, né, com a Igreja Apostólica Romana, e depois a gente tem essa experiência do protestantismo com Martinho Lutero. E a gente vai estar falando, né, sobre a autoridade, né? A gente vai estar falando também, deixa eu ver aqui, sobre os livros, né? Os livros apócrifos, o papado. A gente vai estar falando sobre algumas coisas nesse aspecto daqui a pouco.